Aconteceu ontem à noite uma audiência pública para discutir o transporte coletivo de ônibus lá em Franca. Com pouca participação popular, o Executivo apresentou um estudo que foi contratado por R$1 milhão que promete soluções para os problemas da mobilidade urbana. A audiência pública sobre o transporte coletivo em Franca reforçou a expectativa por melhorias no serviço atual. O encontro começou com a apresentação do estudo realizado pela Associação Nacional de Transportes Públicos, que destacou algumas garantias para a próxima licitação. A principal delas é a redução da tarifa dos R$ 5,00 atuais para R$ 4,00. Além disso, está previsto o aumento da frota de 58 para 63 veículos, sendo 28 deles com capacidade para 85 passageiros. Outro ponto é a ampliação das rotas noturnas em 32% e a redução do intervalo entre os ônibus, sendo que 29% das linhas passarão a ter intervalos de 30 minutos ou menos. Segundo a ANTP, essas mudanças podem sanar os principais problemas do transporte público e atrair mais usuários aqui em Franca. A realidade de hoje deve ser melhorada em vários aspectos, né? Através de um aumento de frota, especialmente nas linhas mais carregadas, que vão ter esse suporte maior. De noite também, você vê que hoje, não só na primeira audiência, na segunda audiência, hoje de novo ouvimos, né, necessidade de ônibus noturno nos finais de semana. Isso tudo com, digamos, um contrato que define todas as regras do jogo. Durante a audiência, também foi garantido que não haverá mais redução das linhas durante as férias escolares. Hoje, um dos principais problemas relatados pelos usuários é a diminuição da frota entre dezembro e janeiro, o que gera transtorno para os trabalhadores. O novo contrato, porém, determina a manutenção total dos 63 ônibus, independente da demanda ou do período do ano. Caso essa determinação não seja cumprida, o município poderá rescindir o contrato. Agora vai estar sendo subsidiado o serviço, porque atualmente só a tarifa ela não está mantendo o sistema, né? Então, quando houver o subsídio, isso aí não poderá acontecer de maneira alguma. É como o Biaso falou, isso aí já vai dar extinção do contrato. Dentre as mudanças previstas, um ponto importante: a prefeitura terá que pagar um subsídio de quase 22,5 milhões à empresa que vencer a licitação. Segundo o município, o orçamento anual tem condições de cobrir esse valor, mas a medida ainda precisa passar por aprovação da Câmara Municipal. Vereadores presentes na audiência pública defenderam maiores esclarecimentos por parte do Executivo e da ANTP para que possam aprovar esse valor. É um estudo complexo que, numa audiência pública, a gente não consegue tirar tudo que a gente gostaria de tirar do que foi dito, mas eu já solicitei via Câmara Municipal a cópia integral do estudo que foi feito, que ficou caro, foi mais de R$1 milhão que pagaram por um estudo. Eu achei que a audiência pública não aprofundou em detalhes dos problemas reais que existem no transporte coletivo de Franca. Então nós precisamos, primeiro, a fiscalização é muito falha. Eu até defendo que a Franca tivesse uma agência reguladora de serviços públicos para melhorar essa fiscalização e ter independência para fazer. Enquanto a nova licitação não sai do papel, o transporte público daqui de Franca segue sob contrato irregular desde 2023. E com isso são diversas as reclamações aqui no terminal central de ônibus. Com esse novo processo e o novo contrato, existe a expectativa por parte dos trabalhadores de que enfim os problemas sejam solucionados. Cada vez o transporte piora mais. A gente tem aí hoje ônibus com qualidade super baixa, a gente tem assentos de ônibus que estão descolando simplesmente. Ônibus que deveriam andar com portas fechadas se movimentam com portas abertas por falta de manutenção. Muitas das vezes a gente que está num ônibus, a gente tem que atrapalhar o trajeto para o trabalho porque o ônibus quebra e tem que aguardar uma nova frota até que possa levar a gente. E a principal falha da São José é a seguinte: eles simplesmente, hoje em dia, desde a pandemia de coronavírus, não colocam ônibus depois das 7h45 da noite. Outra reivindicação dos moradores foi a ausência de ônibus em alguns bairros. No Parque dos Ipês, por exemplo, moradores relatam que não há linhas atendendo a região e que há anos cobram uma solução. A gente vem pedindo com ofícios nas audiências que está tendo, para que o ônibus chegue até o Parque dos Ipês, que é um bairro urbano, né?
que paga seus impostos, mas um bairro assim, de mais de 40 anos e até hoje não tem um transporte público para os moradores. Tem gente que depende de carona, levanta cedo, tipo 6 horas da manhã e começa a trabalhar 8 horas para pegar carona, para chegar no seu trabalho, para conseguir trabalhar. Então, acho que isso é meio desumano, meio não, muito desumano, né? Então, acho que nós, como moradores que pagamos nossos impostos numa área urbana, acho que tem necessidade do ônibus chegar até lá para suprir essa necessidade que nós temos lá. Com as reclamações registradas e o estudo apresentado, a Prefeitura planeja avançar com o processo licitatório a partir de abril. A minuta do edital deverá ser publicada no dia 2, contemplando todos os pontos apresentados pela ANTP. Depois disso, o projeto segue para análise da Câmara Municipal, com a expectativa de que a licitação seja concluída ainda este ano. Igor Goulart, de Franca, para o Jornal da Clube. A gente continua falando sobre esse assunto que é de extremo interesse do francano, de quem usa o transporte público lá na cidade. O Igor Goulart de volta então com outras informações para a gente. Igor. Oi, André, novamente boa tarde a você, a todos que acompanham o Jornal da Clube. Alguns pontos polêmicos, né, André, em relação a essa audiência pública, a apresentação deste estudo. E por isso nós estamos aqui com o William Caran, ele que é coordenador do Observatório Social e vai comentar esses pontos com a gente. William, primeiro, boa tarde. Traga para a gente as considerações em relação a esse estudo apresentado ontem, um subsídio de 22 milhões e meio. Você acha que é um valor justo para uma redução de apenas R$1 na tarifa e também apenas 5 ônibus a mais na frota atual? Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Esse valor, ele ficará um pouco mais claro para nós, do Observatório Social, assim que nós tivermos a minuta do edital pronta e acabada em nossas mãos, para que a gente possa verificar todos os pontos ali. A audiência pública, ela é muito boa, ela é muito válida, mas ela traz os pontos muito abertos ainda, né? Então nós precisamos do documento jurídico, da minuta do edital, para que a gente possa considerar isso. Em princípio parece um valor elevado, mas nós precisamos de toda essa documentação para avaliar e questionar naquilo que for necessário. Um dos pontos que o estudo não detalha em relação ao subsídio é a condição dos ônibus, melhorias, uma renovação da frota atual, também ar-condicionado. Dizem que não vai ter o ar-condicionado por conta desse custo que já é muito alto para manutenção do transporte público. Então, fala pra gente em relação a isso. Você acha que deveria ter sim uma melhora na condição dos ônibus daqui de Franca? Com toda certeza. Aliás, ficou faltando várias coisas nesse ponto, né? Não só o ar-condicionado, mas como diversas outras melhorias que nós esperávamos, né? E elas não aconteceram nesse primeiro momento, né? O ar-condicionado, uma frota com combustível que não seja fóssil, enfim, uma série de coisas que a gente poderia, melhor dizendo, que a gente esperava e não aconteceu, né? O que a gente espera com isso, né? Que pelo menos com a minuta do edital, a gente consiga questionar e consiga introduzir isso na minuta do edital, que se não para agora, né, mas que possa ser escalonado no decorrer do tempo, assim que acontecer uma revisão contratual, daqui 2, 3 anos, enfim, um prazo que a gente traz aqui apenas a título de ilustração. Mas a gente pensa em questionar esses pontos para que eles possam constar daí para frente numa eventual contratação. E, William, em relação à presença de moradores, também vereadores na audiência pública, a gente percebeu um número muito baixo de pessoas, foram cerca de 10 usuários, somente 4 dos 15 vereadores estiveram presentes. Em relação ao legislativo, é de muita importância que eles compreendam o que está acontecendo, todo esse movimento, porque o subsídio e o contrato só vão ser aprovados passando pela Câmara Municipal. Então, o que você considera dessa baixa presença e também em relação ao baixo volume de pessoas no local? Qual foi o erro para que pouquíssimas pessoas estivessem na noite de ontem? A gente sempre acredita que a diminuição no número de pessoas em audiência pública, principalmente aqui na cidade de Franca, se deve a uma informação deficitária. As audiências públicas, elas precisam acontecer num local que seja de fácil acesso para a população, ela precisa ser constantemente veiculada nas mídias sociais, nas rádios, nas televisões, enfim, antes da audiência acontecer, para que o maior número de pessoas possíveis possam ter acesso a aquilo que vai acontecer na cidade e que possam participar em maior número, tá? Nesse caso específico dos ônibus, né, o que a gente poderia sugerir? A gente poderia sugerir novas audiências públicas, porque afinal de contas, a minuta de edital vai ser publicada
publicada agora e ainda haverá um tempo, né, até que a licitação seja publicada. Então, dentro desse tempo, por que não fazer novas audiências públicas nas diferentes regiões da cidade para que a gente possa ouvir o máximo possível de usuários do sistema de transporte público coletivo da cidade? E a Câmara, a ausência dos vereadores, infelizmente, é um problema, né? Todos deveriam estar lá, até porque eles têm o poder de fiscalização, eles que devem fiscalizar esse contrato. Então, deveriam estar todos lá, não só os 4 que estiveram. Tá certo, então, agradecer ao William Caran, coordenador do Observatório Social. E, André, muitos pontos polêmicos, então a gente espera a entrega desse edital, da minuta do edital, para, enfim, sabermos o que vai acontecer com o transporte público daqui de Franca. Eu volto com você. A gente vai seguir acompanhando, né? Obrigado, Igor, pelas suas informações direto de Franca.